Glória a Deus. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia. Salmo capítulo 24. Versículo 3 e o versículo 4. Nós vamos, se Deus quiser, terminar o estudo. Já 2 domingos nós temos falado sobre o coração. 2 domingos atrás nós falamos o segredo do sucesso da vida cristã é o coração. O coração é a peça principal para que nós possamos ter sucesso na nossa vida cristã. E aí domingo passado nós falamos que devemos focar o nosso coração, guardar o coração, porque dele procedem as fontes da vida. E hoje nós vamos falar que o coração ele precisa ser puro. Pureza do coração, mantendo a pureza do coração, ou melhor, tirando as impurezas, para que ele possa ser puro. Então, o título da mensagem, se a gente pode pôr um título hoje, vai ser Os Puros de Coração. Em Salmos 24, capítulo 24, versículo 3 e versículo 4 diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Quem que vai subir e quem que vai permanecer? Vamos ler todo mundo junto agora? O que é limpo de mãos e puro de coração. A NVI, uma outra versão, diz assim: quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar nesse santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e que tem o coração puro. Então é importante você saber, como em Mateus 5,8 diz: bem-aventurados os limpos, os puros de coração. Então você vai ser bem-aventurado, você vai ser abençoado, se você tiver o coração puro, o coração limpo. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te peço que não seja apenas mais um domingo que chegou o horário da mensagem, que tem que ser agora o horário da mensagem, mas que seja algo, Senhor, vindo direto do céu para nós, uma revelação do Teu Espírito Santo. Senhor, porque esta palavra nós precisamos de ter revelação, o conhecimento não pode ficar na mente. Mas o que eu te peço, Espírito Santo, a Tua ajuda para que desça para o coração, que os corações sejam purificados nessa noite, que os corações sejam limpos nessa noite, para que possamos ver o Senhor. Por isso eu diminuo em nome de Jesus, mas que o Senhor possa crescer com a Tua palavra, que o Senhor possa fazer realmente mudanças interiores na vida de cada um que está neste lugar. Por isso eu repreendo todo espírito de sono, distração e confusão na mente. Declaro a unção de Deus trazendo revelação da Tua palavra, e que haja mudança de vidas e de atitudes, principalmente dentro do coração, nessa noite, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós entendemos que Deus é um Deus de relacionamento. Deus, quando criou o homem, Ele criou o homem para que pudesse ter relacionamento com o homem, mas não um relacionamento aparente, um relacionamento de apenas de ver, de corporal, mas um relacionamento de intimidade. Quando nós falamos intimidade, nós falamos de coração, de coisas interiores, porque a gente não fala tudo que nós pensamos para as pessoas que não são íntimas. É verdade ou não é? As pessoas íntimas nossas, nós compartilhamos coisas que outros não vão ficar sabendo, porque nós temos intimidade, nós conhecemos
essa pessoa. Por isso, muitas vezes, compartilhamos e falamos e abrimos o nosso coração para determinadas pessoas e para outras não. E o nosso Deus, por mais poderoso que Ele é, porque Ele é poderoso, por mais grande que Ele é, porque Ele é grande, mas Ele também é um Deus de relacionamento. Um Deus que deseja ter intimidade com você. Fala assim: Deus é um Deus poderoso, mas que me ama tanto e quer ter intimidade comigo. E o que você vai fazer com isso? Você vai falar: graças a Deus, podia ter falado. Amém. Que bom que eu posso ter alguém tão poderoso sendo íntimo meu. Porque você, se você for corajoso de assumir isso, você gostaria de ser amigo íntimo de alguém que tem muito dinheiro, ou de alguém que tem uma posição muito grande, né? Ou um político muito que tem influência, prefeito, vereador, promotor, juiz, delegado. Você faz questão, a não ser quando não dá, de você ter amizade com essas pessoas, porque acha que pelo poder delas, uma hora ou outra ela pode te ajudar. Então nós, seres humanos, nós queremos ter intimidade só com quem pode trazer algum benefício para nós. Eu não vejo ninguém desesperadamente chorando aos prantos porque um pobre que está passando fome lá na sarjeta não quis ser teu amigo. Eu estou hoje muito triste porque eu fui lá fazer amizade com aquele pobre na sarjeta e ele não quis ser meu amigo íntimo. Ninguém quer. Ninguém quer ser amigo íntimo de alguém que não pode oferecer nada. É um coração errado. Mas o nosso Deus, quando Ele criou o homem, Ele decidiu assim. Ele falou: eu quero ter relacionamento com vocês. Ele descia lá no jardim do Éden e conversava todos os dias com Adão, com Eva. Ele queria ter intimidade. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16, diz assim: o único que é imortal, o nosso Deus, e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu e nem pode ver. Outro texto em 1 João 4,12 diz que ninguém jamais viu a Deus. Ninguém vai ver a Deus. Mas não é porque ninguém viu que Ele não quer se relacionar conosco. Amém? Vocês estão entendendo? Deus quer se relacionar. Pastor, mas como é que nós vamos relacionar com alguém que a gente não vê? Põe a mão assim, fala, aqui dentro. Deus quer ser íntimo seu aqui dentro. É isso que Deus quer. Esse foi o prazer de Deus, esse foi a decisão de Deus quando Ele criou o homem, para se relacionar com Ele. O nosso Deus é um Deus de relacionamento, mas um relacionamento íntimo. Sabe, Deus prioriza o teu coração. Você sabia disso? Deus prioriza o teu coração. Como Deus gostaria de ter o teu coração na mão dele. Mas infelizmente muitos não dão o coração nas mãos do Senhor. Então hoje nós vamos ver alguns aspectos importantes relacionados ao coração. O primeiro aspecto é que Deus prioriza o coração. Deus não está preocupado com o exterior, mas está preocupado com o nosso coração. E hoje Deus quer o teu coração. Amém? Entrega o seu coração para Ele. Porque é com o coração que nós amamos a Deus. É com o coração, não é, irmãos? Qual que é o maior mandamento, ou aquele que ele foi indagado pelos fariseus? Qual é um dos maiores mandamentos? O que Jesus falou? Amar o Senhor teu Deus. Amar de todo o coração. Então, para amar a Deus, precisa ser com o coração. As decisões da sua vida e para guiar os seus passos vem do coração. Porque Provérbios 4:23 fala sobre isso. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes, as saídas da vida dependem do coração. Então as tuas decisões, as tuas ações dependem do seu coração. É por isso que Deus prioriza o teu coração. Em Lucas 12:34 fala: onde está o tesouro, aí está também o teu coração. E eu te pergunto, onde está o teu tesouro hoje? Não, o meu tesouro, pastor, é ser rico.
O meu tesouro é passar na faculdade. O meu tesouro é ser alguém de destaque. O meu tesouro é mudar de emprego e ganhar o dobro que eu ganho. O meu tesouro é isso. O meu tesouro é o Senhor. O meu tesouro é o Senhor. Eu não estou aqui mentindo, eu estou falando a pura realidade. O meu tesouro é o Senhor. Porque aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Aonde está o teu tesouro? Qual é o teu tesouro hoje da vida? É aí que está o teu coração. Eu já falei, não vou ficar falando muito, porque nós valorizamos muito o exterior. Mas por que os judeus, o próprio povo de Jesus, não aceitou ele como o rei dos reis? Porque ele veio na embalagem que não agradava os judeus. Lembra que nós falamos? Os judeus queriam que Jesus viesse como um rei, não é verdade? Uma embalagem diferente, uma aparência diferente. Queria que Jesus viesse montado num belo cavalo, com a sua armadura, e fosse exterminando com todos, acabando com todos os inimigos. Até porque a lei era o seguinte: ame os seus irmãos e odeia os seus inimigos. Então ele esperava alguém que fosse o rei deles, o rei dos judeus, alguém que odiasse os inimigos e exterminasse com os inimigos, e abençoasse e salvasse o povo. Mas Jesus veio numa embalagem diferente. Jesus veio numa aparência diferente. Ele veio amando os inimigos. Ele veio libertando os cativos. Ele veio libertando os endemoniados, as pessoas que tinham problemas de possessões. Ele veio curando os enfermos. E por isso, os judeus, o próprio povo de Deus, não aceitou a embalagem. E muitas vezes, nós como povo de Deus, estamos perdendo o melhor de Deus, porque estamos escolhendo as coisas pela aparência. Deus vê o coração. Fala assim: Deus, fala para o seu irmão do lado com muito amor, fala: Deus vê o teu coração. E não o teu cabelo, se tem gel, se não tem, se está branco, se não está. Deus não está preocupado com isso. Deus vê o teu coração. Uma vez, o profeta Samuel, Deus falou para ele: vai lá na casa de Jessé para você escolher um rei no lugar de Saul, porque eu estou tirando o reinado do rei Saul e vou colocar outro rei. E Jessé passou. Eu ia fazer um teatrinho aqui, mas não vou fazer, senão vai ficar chato. É arrumar só um homem grandão, fortão, bonitão, né? E passar aqui. Porque Jessé fez isso. Pegou os filhos dele e começou a passar na frente do profeta, para que o profeta pudesse escolher um rei. E aí chegou um bonitão, fortão, altão. E aí Samuel falou: esse vai ser ungido rei. Aí Deus falou para ele: o homem vê o exterior, mas eu, Samuel, disse Deus, vejo o coração. Não é esse. Aí Samuel falou: Jessé, você tem mais algum outro filho por aí? Porque esses aqui nenhum é esse, não. Deus falou que não é nenhum desses. Aí Jessé falou: eu tenho um, eu estava até esquecendo dele, um tal de Davizinho. Está lá na malhada lá, atrás dos matos, cuidando, cheiro de mato, cuidando das ovelhas. Samuel falou: chama esse rapazinho aí. Chama esse teu filho aí. E foi justamente esse, que nem o pai acreditava nele. Mas foi esse que Deus viu. E esse homem se tornou o homem segundo o coração de Deus. Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. Deus não vê como eu e você, irmãos. Eu quero que você abra um texto forte, mas que vai te abençoar. Abra lá em Atos capítulo 5. Fala assim: eu recebo esse texto para me acordar. Você que falou, hein? Amém, irmãos? Esse texto aqui é uma benção. Ele é um pouco forte, mas ele é uma benção. Atos capítulo 5. Eu vou ler, eu ia ler só o 3, mas eu vou ler um pouquinho mais. Eu vou esperar você abrir, para que você acompanhe. E geralmente, se tiver alguém sem Bíblia do seu lado, irmão, deixa sempre ele pegar uma carona aí, fazendo um favor.
possa acompanhar, que é benção, tá bom? E você que está sem Bíblia, vai lá, procura alguém que tem para você acompanhar a palavra do Senhor. Todo mundo abriu? Diz assim a palavra do Senhor: então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás? Encheu o quê? O teu? Olha aqui o coração de novo. Para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando porventura não seria teu, Ananias? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste na onde? No teu coração esta mentira? Não mentiste aos homens, mas mentistes a... E ele, ouvindo essas palavras, Ananias faz assim, ó: morreu. Irmão, isso aqui é muito sério. O problema do ser humano está no coração. Como é terrível a aparência. Aqui Ananias, aqui o povo começou a vender suas propriedades, sem os pastores pedir, sem os profetas pedir, sem os discípulos pedir. Eles começaram a vender as propriedades. Tamanha era a comunhão entre os irmãos da época da igreja primitiva. Eles começaram a vender as propriedades, a entregar na igreja. Não vou fazer isso, amém, irmãos? Domingo que vem você pode voltar. Eu não vou pedir para você vender nada, não é essa a intenção. Mas era isso que estava acontecendo aqui. Sem pedir, eles começaram a vender. Hoje, para pedir para você ajudar a reforma, dá um trabalho, mas amém. Esse povo aqui trazia. Mas um tal de Ananias, junto com a sua mulher, é um nome bom para você pôr na sua filha: Safira, Ananias e Safira. Esses dois maquinou na onde? No coração. Eles falaram: vamos vender a nossa propriedade para aparecer com o povo, também nós vamos entregar. Para aparecer, entendeu? Eu quero me aparecer. Porque tem gente fazendo, eu achei bonito isso, então eu vou me aparecer. Então é o seguinte, vamos combinar nós dois, lá no quarto, dentro do coração, maquinando mal. A gente fala que vendeu por 100, a gente fica com outro 100, porque na verdade foi 200, mas ninguém vai saber. Porque espero que o comprador não vai na nossa igreja. Se for, eu estou me enrolado, mas eu acho que ele não vai. E ele chegou todo pomposo para o culto, para entregar a oferta. Aí encontra Pedro, um homem cheio do Espírito Santo, e fala: por que deixou Satanás entrar no teu coração? Por que no teu coração você mentiu ao Espírito Santo? E o que aconteceu com Ananias, irmão? Morreu. E depois passou um tempo, chegou a sua esposa. O culto lá demorava, não é igual aqui não, que acaba em 2 horas. E tem gente que não aguenta ficar 2 horas, mas lá o culto era longo. Acho que a mulher limpou a casa primeiro, fez tudo, depois ela foi para o culto. Devia estar na metade do culto, ela chegou. E ainda estava tendo oferta, né? Ela chegou e Pedro falou: e aí? Tudo bem com você? E começou ali e falou: por quanto você vendeu a propriedade? Portanto, por que você mentiu também, mulher? E o que aconteceu com a mulher? Como? Morreu. Porque qual foi o problema? Foi a oferta, irmãos? Irmãos, eu vou dizer uma coisa, presta atenção nisso. O problema aqui não estava no valor da oferta, porque ela deu metade. O problema foi porque mentiu. A intenção do coração era maligna. Porque se eu fosse Pedro, né? Eu não, em nome de Jesus. Mas se Pedro tivesse interessado no dinheiro dela, ou dele, o que fazia? Não, você mentiu, mas tudo bem. Pelo menos é melhor metade do que sem nada. É verdade, meu irmão? Então, seguinte, você mentiu. Então melhor metade do que nada. Mas esse não é o problema. Deus nunca está preocupado com a aparência e com aquilo que você quer se aparecer. Mas está preocupado com o teu coração. E porque maquinou o mal no coração, Ananias e Safira morreram. Quantos infelizmente têm morrido espiritualmente? Porque são mentirosos. Isso está no coração. E a mentira tem que sair do teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Você mente com a cara deslavada. Não pode ser assim, meu irmão. Você tem que purificar o seu coração. Amém? Então Deus sempre priorizou o coração. Ele nunca deu bola para o exterior. Sabe, quando
Deus mandou aquelas 10 pragas no Egito. Eu fico observando isso, irmãos. Deus é poderoso para fazer qualquer coisa. Ele podia simplesmente pegar o povo dele, tirar da escravidão, mandar uma praga só e acabar com aqueles inimigos e tirar o povo. Você acha que Deus não é poderoso para fazer isso? É ou não é, irmãos? Mas por que Deus mandou 10 pragas? Já parou para pensar? Por que foi 10? Ele mandava uma praga e logo depois a palavra de Deus diz: e Deus endurecia o coração do rei de Faraó para não deixar o povo ir. Qual era o objetivo de Deus com o povo dele? Tirar do coração dele aquele espírito de escravo e colocar neles um espírito de liberdade, falando: não, esse Deus, nosso Deus, é um Deus poderoso. E aí vinha mais uma praga, aí vinha outra, e Deus mostrando para o povo: olha, confia em mim, povo, eu sou o Deus de vocês, eu vou livrar vocês, querendo tirar aquilo do coração deles, aquele espírito de escravo, colocando nele uma nova mentalidade, um novo espírito de livres, libertos, porque Deus queria libertar o povo. Então a intenção de Deus sempre foi ganhar o coração do povo. E por que depois os milagres no deserto? Nós sabemos a história. Por que teve que passar pelo Mar Vermelho? Tinha um caminho mais curto. Irmãos, a caminhada no deserto, acho que não dava muitos meses, era pouca a distância, mas eles ficaram 40 anos no deserto, rodando. E o caminho mais curto não era nem passar pelo Mar Vermelho, era passar por cima e chegar na terra prometida. Mas Deus falou: não, vocês vão por aqui, por alguns motivos, e um deles é que eu quero mostrar mais um milagre, para que o coração de vocês creiam em mim e saiba que eu sou um Deus poderoso. E naquele momento o mar se abriu, o povo de Deus passou a pé enxuto, e quando veio o exército de Faraó, Deus fechou as águas e o exército morreu inteiro. Mais um sinal, mais um milagre. Depois vinha pão do céu. Depois as águas eram amargas, jogavam um galho, a água ficava... Irmãos, para que tudo isso? Para que esse monte de sinal? Para que esse monte de milagre? Porque Deus queria ganhar o coração do povo. Queria que o povo entendesse que Ele é Deus poderoso e queria ter relacionamento com o povo. Deus falava com Moisés face a face. Deus sempre se preocupou com o coração. Um outro exemplo no Velho Testamento é a vida de Davi. Davi teve uma vez que ele entrou no tabernáculo e comeu o pão da propiciação que não poderia comer. E quem comesse morreria. Era só os sacerdotes que poderiam entrar naquele lugar e comer aquele pão. E ele estava morrendo de fome, e ele e seus soldados entraram naquele lugar e comeram aquele pão. Mas Davi não morreu. Porque Deus é injusto? Não, irmãos. Porque Deus viu o coração dele, não entrou lá para comer, para achar que ele era o bom. Porque ele era o rei, ele poderia entrar e fazer o que ele quisesse. Mas porque exatamente ele estava com fome. Mas Deus via o coração dele. Depois, naquele adultério que Davi cometeu, e a lei dizia: os adúlteros teriam que morrer, ser apedrejados. Além de adúltero, ele mandou matar o marido da mulher, Urias, pôs ele na frente da batalha, armou um esquema para que ninguém confundisse que o filho era dele, mas não teve jeito, então ele teve que matar o cara. Por que ele não morreu se a lei dizia que ele tinha que morrer apedrejado pelo adultério? Por que, irmãos? Porque Deus é injusto? Não. A graça de Deus, conhecendo aquele coração e o arrependimento dele, o salvou. Porque Natã, o profeta, chegou nele e falou: Davi, o que tem que fazer com o homem? E ele pegou a única cordeirinha de um cara. Mas esse cara que pegou essa cordeirinha desse rapaz só tinha uma, ele tinha várias, mas ele só tomou aquela que o rapaz tinha. O que tem que fazer com um cara desse? Davi na hora falou: esse cara tem que morrer. E Natã falou: esse cara é você, Davi. Ele poderia, como rei, já dar um sopetão na cabeça do profeta e falar: quem vai morrer é você, rapaz. Aqui sou rei, eu sou rei, você me respeita. Mas não. Ele não importava o que os outros iam pensar dele, mas ele se humilhou, se arrependeu, pôs a cabeça no pó. Todo mundo vendo ele chorando ali pelo filho, não tinha vergonha do que iam pensar dele. Se arrependeu. Um homem que tinha um coração em Deus. Mas Davi, uma vez, o coração dele
pregou uma peça nele. Por isso que Jeremias 17:9 diz que o coração do homem é enganoso, corrupto. Davi uma vez, está lá em 2 Samuel 24, você não precisa abrir. Mas ali, Davi, ele quis levantar um censo. Quem sabe o que é um censo? É contar a população. Então Davi quis levantar um censo de quantos homens guerreiros ele tinha no seu reinado todo. Agora eu pergunto, você acha que é pecado levantar um censo? Um rei pedir para que contasse quantas pessoas, quantos soldados ele tinha? Quantos acham que é pecado levantar um censo? Um rei pedir para levantar um censo. Ninguém acha que é pecado? Ninguém. Não é mesmo. Mas Deus mandou uma praga depois que Davi fez isso. Por quê? Por quê? Porque a intenção de Davi para levantar aquele censo era o seguinte: olha, eu sou rei agora, estou reinando sobre tudo agora, todas as tribos estão debaixo do meu reinado, quero saber quantos homens tem, porque se vier algum inimigo eu vou para cima e vou acabar com tudo. Ele está dizendo o seguinte, em outras palavras: até agora o coração dele pregou uma peça nele, até agora ele era dependente de Deus, Deus vencia a batalha, Deus ia na frente, Deus dava vitória para os exércitos de Davi, não era Davi que vencia. Porque quando Davi venceu Golias, foi Davi que venceu, na força dele? Com uma funda, com uma pedrinha, era Deus que vencia. E nesse momento, o coração de Davi começou a se exaltar um pouquinho. Mas a hora que ele acabou de contar, está lá no versículo, só para você anotar, para você ver em casa. O versículo 9 e 10. Quando os homens acabou de contar e contou para ele, tinha tantos mil homens, a Bíblia diz que ele caiu em prantos. Ele ficou chocado com aquilo que ele tinha feito. Imediatamente ele viu, pisei na bola com Deus, peguei. Porque Deus conhece o meu coração. E eu quis fazer isso para me exaltar, para ver quantos que eu tinha, para falar que eu sou bom. E Deus mandou uma praga, deu 3. Falou, olha, mandou o profeta ir lá, fala para Davi escolher 3. Qual praga que ele quer? Irmão, nenhuma delas era boa. Mas Davi falou, eu prefiro cair na mão do meu Deus que cair na mão dos homens, porque Deus é misericordioso. E aí nesse episódio, Davi se arrependeu de novo. Davi, como era um homem segundo o coração de Deus, ele se arrependeu. E aí Deus falou, então fala para ele levantar um altar para mim. E ele foi lá no campo de um homem chamado Araúna. E quando Davi chegou nesse campo, esse homem imediatamente foi até o rei e falou, olha, eu vou te dar esse campo para você fazer um altar e apresentar ao Senhor. Você é o rei, tá bom? Imagina, você é o rei Davi. Você tinha que levantar um altar, fazer um sacrifício para acabar aquela praga e oferecer ao Senhor, para que Deus perdoasse o pecado do povo e cessasse a praga. Aí você vai de encontro com aquela terra que você ia levantar um altar ali e oferecer ao Senhor. Mas antes de você falar qualquer coisa, chegou o dono da terra e falou, meu rei, deve ter sobrado diante do rei, e falou, eu te dou a terra. O que Davi fez? Obrigado. Até a terra Deus providenciou para mim. Foi isso que Davi fez? Quem sabe a história? Ele disse, eu não vou oferecer nada, meu Deus, que não me custe algo. Foi lá e comprou por não sei quantos ciclos de prata, mas era bastante dinheiro. Ele falou, eu pisei na bola, mas eu vou pagar. Eu tenho um monte lá na minha terra, mas aqui eu vou comprar, porque eu pisei na bola com Deus. Eu estou arrependido e não vou oferecer nada a Deus que não me custe alguma coisa. Estão entendendo, irmãos? E quantos animal manco você está oferecendo para o Senhor? Quanta oferta você tem dado para o Senhor? O teu louvor, a tua oferta, você não dá o teu melhor, você dá sempre coisas ruins. Mas você tem que aprender, e eu tenho que aprender com Davi. Ele diz, eu vou oferecer o melhor para Deus, sempre o melhor, porque eu estou arrependido do que eu fiz. Aleluia. Segundo ponto, Deus exige pureza. Fala assim, Deus exige pureza no meu coração. Os limpos de coração têm uma promessa, eles vão ver a Deus. Os sujos de coração vão ver o juízo de Deus. Aqueles que não são limpos de coração, não são puros, verão o juízo de Deus.
eles não vão ver a Deus. É preciso você ser puro em todo o teu linguajar, porque a boca fala do que o coração está cheio. Se você é um praguejador, se você é um murmurador, se você só fala besteira, só briga, só fala palavrão, é porque o teu coração está sujo. Você precisa limpar o teu coração. Você precisa ser puro de mente. Você só passa pensamentos promíscuos na tua mente. Você precisa limpar o coração, porque é dele que saem as fontes. Você precisa limpar o coração. Anota esse texto aí, Provérbios 17:3. Diz assim: o crisol prova a prata. O crisol era um vaso. De repente poderia pôr algum tipo de fogo, alguma coisa. Deus está dizendo: o crisol prova a prata, o forno prova o ouro, mas eu, o Senhor, provo os corações. Deus quer ver o teu coração. Deus está preocupado com o seu coração, meu irmão. E você está penteando o cabelo achando que está bonito na foto. O que tem que estar bonito na foto é o teu coração. Deus prova o meu e o seu coração. Não é o homem que prova, é Deus que prova o teu coração. E será que se Ele provar o teu coração hoje, você sai aprovado ou sai reprovado? O crisol prova a prata, o forno para o ouro, mas o Senhor é quem prova os corações. Quero dizer uma coisa para você: o Deus que nós servimos aqui, que eu acho que também você serve, Ele é um Deus puro e santo. Ele é santo. Ele não compactua com impurezas, com sujeira. Em Levíticos 11, 44, 45, ele diz assim: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Consagrem-se e sejam santos, porque eu sou santo. Olha aqui para mim, você precisa ser santo. Em 1 Pedro também fala sobre isso, capítulo 1, versículo 14 a 16. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. O Senhor vai salvar um povo santo, um povo de corações puros, limpos. É esses que vão ver a Deus. Amém, irmãos? Talvez essas palavras estão sendo duras, mas eu digo para você que é essa que vai te levar para o céu. Até porque Jesus falou: olha, o caminho que leva para o céu, ele é estreito. Ele não é tão espaçoso, ele não é tão largo assim. E eu confesso para vocês que às vezes, como pastor, a gente é tentado a pregar uma coisinha mais light. Eu confesso. E de vez em quando, não sei se é do diabo ou se é da carne nossa, para poder ver a igreja, né? Porque todo domingo tem gente entrando na igreja, aceitando Jesus, entregando a vida para Jesus, mas parece que é um rodízio, né? Sempre aquele número, sempre está cheio, mas sempre tem um número que parece que não avança. E eu falo: Senhor, será que as palavras estão sendo muito duras? Será que está tendo dificuldade de ouvir a palavra e assimilar essa palavra? Mas aí eu caio, né? Porque o coração do homem pode fazer plano, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Aí Deus fala assim para mim: não é o que você quer, mas é o que eu quero. E eu fico quietinho e falo: amém. Seja feito conforme a tua vontade e não a minha. E eu digo para você que essa é uma palavra que estremece a minha vida. Eu tenho buscado, assim, em todos os segmentos da minha vida, do meu coração, sondar o meu coração, para que eu não seja pego de surpresa, para que o meu coração seja puro diante do Senhor, seja limpo diante do Senhor, não haja nenhuma sujeira diante do Senhor. Mas eu quero desafiar você como igreja, você que está aqui hoje. Sabe, irmãos, muda as tuas atitudes interiores. Purifica o teu coração hoje. Você precisa limpar o seu coração. Amém? Nós queremos purificar o coração nessa noite. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém vai ver o Senhor. Sem ser santo, sem santificação, você não vai ver o Senhor. Você precisa ser puro de coração. Você precisa estar com o teu coração limpo, em nome de Jesus. Amém? E a palavra santo
ela significa no hebraico kadosh, e ela fala de coisas transcendentes, ou né, assim, reservado para um propósito, separado. Sabe, quando nós falamos que nós precisamos ser santo, irmão, não é que você não vai pecar mais, não é que você daqui um dia vai sair voando com umas asinhas de anjo, não é isso, não é a perfeição que Deus fala. Quando Deus exige de mim a santidade, de você a santidade, não é a perfeição, não é o não pecar nunca mais, mas é não viver em pecado, não viver uma condição que você sabe que desagrada a Deus, mas vive nessa condição. E o Senhor está dizendo para você nessa noite: filho, filha, eu amo muito você, eu quero o teu coração, eu quero ter intimidade com você, mas você precisa limpar o teu coração, você precisa purificar o teu coração. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem vai permanecer nesse santo lugar? Porque esse lugar é santo. Só aqueles que são santos também, só aqueles que têm as mãos limpas, que têm os corações purificados, têm o coração puro, somente esses verão a Deus, permanecerão naquele lugar, porque é um lugar santo. Quem chega perto de Deus, irmãos, tem que sentir constrangido, porque Ele é santo. Assim como Isaías teve aquela visão de Deus, a primeira coisa foi ele falar: Senhor, eu não sou digno de olhar a tua glória, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios, eu sou um homem de impuros lábios. E eu vi o Senhor. Quanto mais próximo você chega de Deus, mais você vê que precisa purificar o teu coração. Aqueles que estão longe de Deus dificilmente vão achar que precisa purificar o coração, porque vivem da religião e não vivem do coração, entregando para o Senhor. Tiago 4,8 foi outro texto que nós falamos semana passada. Deus fala assim: chegai-vos a mim, chegai-vos a Deus, e Deus, Ele chegará a vós outros. Limpai as mãos. Para chegar a Deus, você tem que estar com a mão limpa. E vocês que são de ânimo dobro, purificai o coração. Não tem jeito de você ter intimidade com Deus, por mais que Ele queira, se você não tiver o coração puro, limpo. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo, irmãos? Eu amo a igreja, eu amo todos aqueles que têm vindo neste lugar. E se eu pudesse ter a capacidade de entrar dentro do seu coração, eu ia pegar uma bucha e o sabão do céu, ia falar para o Espírito Santo me acompanhar. Eu ia hoje limpar todos os corações, nem tivesse passado a noite inteira aqui. Mas isso não depende de mim, depende de você. Se você quiser ir deixar, o Espírito Santo hoje lava o teu coração completamente, e você sai daqui com o coração limpo e purificado, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você tem que deixar o pecado de lado. Fala assim: eu vou me esforçar para que o meu coração seja puro. Amém, irmãos? Em 1 João 2,15 a 17 diz assim: não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede de Deus, mas procede do mundo. Você tem que entender isso. Se você ama o mundo, você não ama Deus. Pastor, mas Deus não amou o mundo de tal maneira? Não, o mundo ali é as pessoas. Por isso Ele se entregou. Mas você não pode amar o mundo aqui, os prazeres desse mundo. Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo e acima de você mesmo. Amém? Em Romanos 12, capítulo 1 também diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então você tem que apresentar um culto santo e vivo. E tem gente que está oferecendo algo morto, e nem chega no céu a tua adoração. Você está precisando nascer de novo.
Mas Romanos, o apóstolo Paulo fala: olha, eu estou rogando por vocês, que vocês apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso coração deve estar limpo e puro diante do Senhor. Nós devemos fugir das paixões da mocidade. Fala assim: eu devo fugir das paixões da mocidade. Agora só os jovens. Só os jovens. Fala assim: obedece, jovens. Você que tem menos de 100 anos, você pode se controlar agora. Até aqueles que não são casados, 30 e poucos anos, né? Que é jovem. Fala assim: eu devo. Mais forte, jovem. Eu devo fugir das paixões dessa mocidade. Fala amém. Vocês dão risada, né? 1 Timóteo, eu quero que você abra a Bíblia, principalmente os jovens abaixo de 100 anos, todos que estão aqui que têm menos de 100 anos. Abra a sua Bíblia. 2 Timóteo, perdão. Capítulo 2. Versículo 22. Eu ia falar esse versículo, mas eu vou pedir para você abrir. Porque aqui de novo fala sobre o coração de novo. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22. Foge, outrossim, das paixões da mocidade. Você tem que fugir das paixões da mocidade. Agora o que você tem que seguir? A justiça, a fé, o amor e a paz com os que têm os corações puros e invocam o Senhor. Foge das paixões da mocidade. Tem muito, não dessa igreja, estou falando aí das pessoas do mundo aí. Tem muito velhinho que está com as paixões da mocidade. O coração quer pregar uma peça nele. Rapaz, sua esposa está muito velha, é bom você trocar por uma de 20. As paixões da mocidade estão florando nele. Vai fazer a maior besteira do mundo, ou assim vice-versa, a mulher. Isso aqui está muito velho, acho que eu preciso trocar por 2 de 18. A palavra de Deus diz que você tem que fugir dessas paixões. Mas você tem que seguir a paz, o amor, a fé. Tem mais um. A justiça. Mas com os de coração puro. Tem gente que está querendo seguir a fé, a paz, a justiça, mas com o mundão, com os de coração impuro. Sabe para onde você vai, irmão? Vai, é isso aí. O inferno. Você tem que seguir isso, mas com aqueles que têm um coração puro. Fala assim: eu preciso purificar o meu coração. É o terceiro ponto. Nós estamos terminando. Fala assim: não fala nada, senão eu vou ficar triste. Você precisa purificar o coração. Mas eu quero dizer uma coisa para você: nenhum culto, nenhuma forma de culto, nenhuma unção assim poderosa que eu vou tocar em você que vai limpar o teu coração. Não é isso que vai tornar o seu coração puro. Olha, pastor, então como é que é? Eu queria ir na frente agora para o senhor tocar em mim, meu coração ficar puro imediatamente. Ah, é fácil, né? Aí é fácil, irmão. A decisão é de quem? É a sua. A decisão de purificar o coração é sua. Essa decisão, irmão, tem que ser sua, de buscar a presença do Espírito Santo, para que Ele possa purificar o teu coração. Nenhuma forma exterior de culto poderá tornar o teu coração puro. Somente através do Espírito Santo, o Espírito regenerador, o Espírito restaurador, o Espírito da santidade de Deus, pode tornar puro o seu coração. Abre a sua Bíblia em Ezequiel 36, versículo 25 a 27. Vamos lá, irmãos, trabalhar com a palavra do Senhor. Aleluia, esse texto também é maravilhoso. Olha o que diz Ezequiel, capítulo 36,
versículo 25 a 27. Glória a Deus. Aleluia. Acompanhe aí a leitura da palavra do Senhor. Mas antes desse texto que a gente vai ler, o apóstolo Paulo fala lá em Tito, capítulo 3, versículo 5 diz assim: não de obras de justiças praticadas. Falando sobre o acesso à presença de Deus nesse capítulo. Praticados, mas segundo sua misericórdia, Deus nos salvou mediante o lavar, fala assim, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quem purifica o coração? Quem lava o coração? O Espírito Santo. Fala assim: Espírito Santo, lava o meu coração nessa noite, em nome de Jesus. Olha o que diz agora o profeta Ezequiel, versículo 25 do capítulo 36. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficarei purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Deus diz assim: dar-vos-ei em coração novo, e porei dentre vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e observareis. Aleluia. Quem limpa o coração é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai regenerar o teu coração nessa noite, amém? É Ele que vai limpar o teu coração nessa noite, amém, irmãos? Então você tem que manter o seu coração puro. Hoje vai ser dia de lavar, mas você também tem que manter ele puro. Pastor, como é que eu mantenho ele puro? Primeiro ponto, se você gosta de anotar: lave-se pela palavra. Lave-se pela palavra. Você não precisa abrir, eu vou abrir para você, para ser mais rápido. Salmo 119. Ele diz assim, no versículo 9 a 11. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a palavra. Como nós podemos guardar puro o nosso caminho, irmãos? Segundo a palavra de Deus. Aí diz o versículo 10: de todo o coração te busquei, não me deixes fugir os teus mandamentos, porque guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Para manter o teu coração puro, lave-se na palavra. Primeiro ponto, para que você mantenha o teu coração puro, é lavar-se pela palavra. Em João 17:17 diz assim: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. Efésios 5:26 diz: para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. Para manter o teu coração puro, você precisa lavar pela palavra. Você precisa ler a palavra. Você precisa conhecer a palavra. Senão você cai em tentação mesmo. Irmãos, me perdoe falar, mas você precisa ler todos os dias a palavra. Você precisa ler todos os dias a palavra. Senão nunca você vai ser puro de coração. Quando Jesus foi tentado lá no deserto, ele foi levado pelo Espírito Santo. Logo que ele foi batizado, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E o diabo começou a tentar. E como Jesus venceu a tentação? Pela palavra. O diabo falou assim para ele, falou: olha, você está com fome porque faz 40 dias que você não come, Jesus. O Senhor tem poder para falar para essas pedras se tornar em pão e você comer. Jesus falou: eu sei que eu tenho poder, mas está escrito na palavra: nem só de pão viverá o homem. É pela palavra que ele venceu.
Depois o diabo falou: joga nesse monte aí, porque está escrito que dará ordem aos teus. Olha o diabo usando a palavra. Talvez o diabo saiba mais do que você, talvez não, acho que sabe, né, irmão? Porque ele começou a citar a palavra para Jesus. Se joga, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem para te pegar, e nenhum mal vai te suceder. Ele diz também, Jesus, está escrito na palavra: não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. E por último ele falou, levou no mundo, falou: se você me adorar aqui, Jesus, o diabo falou para ele, eu vou dar todo esse reino. Não era mentira. Aí Jesus falou: arreda de Satanás, porque só a Deus temos que adorar pela palavra. Quer ser puro, irmãos? Quer continuar sendo puro? Você precisa lavar-se na palavra. Presta atenção nessa frase: a palavra de Deus afasta o pecado. Repete comigo, por favor, bem alto. Fala: a palavra de Deus afasta o pecado. Agora faz assim: mais o pecado me afasta da palavra de Deus. Entendeu? Entendeu ou não? A palavra de Deus te afasta do pecado, se você estiver lendo. Mas o pecado te afasta da palavra de Deus. Quando você está em pecado, você tem a maior vontade de ler a palavra, não é verdade? Quando você brigou com a tua abençoada esposa, ou com o teu abençoado esposo, ou com os teus pais, ou com alguém, você tem uma vontade de ler a palavra? Tem? Aí não vejo a hora de chegar em casa para ler a Bíblia, porque eu estou nervoso. Eu estou em pecado, eu quero... Irmão, o pecado afasta você da palavra, mas quando você está lendo a palavra todos os dias, o pecado está longe de você. Lave-se pela palavra, você vai ter um coração puro constantemente. Quem tem o coração limpo, acredita fielmente na palavra do Senhor. Quem tem o coração puro, acredita que nós não viemos do macaco. Aquele que tem o coração puro acredita, fala: eu não vim do macaco, Deus me criou do pó da terra. Não tenho dúvida disso. Pode vir os médicos, os maiores médicos, me falar que aqui e aqui tem um cóccix que sobrou da evolução do macaco, por isso nós temos esse cóccix aqui. Eu não acredito. Os puros de coração crê que Deus criou o homem e a mulher e fez todas as coisas. Amém, irmãos? Pode falar o que quiser, mas os puros de coração acreditam na palavra de Deus. Eu acredito que o povo passou e o mar se abriu e todo o exército foi afogado naquela água do Mar Vermelho, porque eu sou limpo de coração e eu acredito na palavra. Eu não sou aquele que fala: papel aceita tudo, e quem escreveu a Bíblia foi homem, então eu não aceito. É mentira, porque eu aceito tudo. Quem é puro de coração acredita em tudo que está escrito na palavra. Quem é puro de coração acredita que Abraão, com 100 anos, e Sara, que já estava sem nada lá dentro, mas Deus fez um milagre e nasceu o filho da promessa, Isaque. Quem é puro de coração acredita na palavra. Quem é puro de coração acredita que caiu maná do céu. Pastor, eu não acredito nisso. Problema seu, porque eu sou puro de coração. Eu acredito que caiu pão do céu. Eu acredito que saiu água da rocha, porque os puros de coração acreditam na palavra do Senhor. Onde já se viu sair água da pedra, pastor? Isso aí é coisa que escreveram na Bíblia. Não interessa, porque eu acredito na palavra. Porque os puros de coração acreditam em tudo que está escrito na palavra. Pastor, você acredita naquela historinha da arca de Noé? O senhor já acredita nisso? Eu acredito na palavra. Porque o meu coração é limpo e puro diante do Senhor. Eu acredito que Noé fez aquela arca. E os bicharadas entrou tudo ali dentro. E foram salvos, Noé e toda a sua família. E foi pelo um dilúvio, acabou aquele momento. E só eles foram salvos. Eu acredito na palavra. Se você não acredita, limpa o seu coração. Pastor, mas onde já se viu isso? Não existe essas coisas, pastor. Não é possível fazer uma arca, um barco tão grande que cabe elefante girar, só se o pescoço dela foi para fora. Não dá para entender isso. Eu acredito na palavra. Eu acredito que Jesus nasceu através de obra do Espírito Santo gerado na Maria, e Ele é o Filho de Deus e morreu naquela cruz para me salvar. Eu acredito na palavra. Os limpos e puros de coração não tem dúvida da palavra. Não tem medo de acreditar, falar: esse povo de crente é tudo louco. Só faltava essa, acreditar em tudo na palavra.
Não interessa o que pensa de mim, porque o que interessa é o que Deus pensa de mim. E eu sou puro e limpo de coração. Eu acredito na palavra. Irmão, só quem é puro de coração acredita nessas histórias, porque é pela fé que nós recebemos a salvação. Tem gente que já falou para mim: vocês são crentes porque não deu nada na vida, aí vocês se tornam crente. Eu falei: coitado de você, vai chegar um dia, oh aleluia, e tudo que falaram de mim e de você a teu respeito, eles vão sofrer amargamente no inferno, mas eu vou ver o Senhor, porque o meu coração vai estar limpo e puro diante do Senhor. Espero que você esteja comigo nesse dia, subindo junto com o Senhor. Aleluia. Segundo ponto, banhe-se no sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Fala assim: o sangue de Jesus tem poder. A palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Se você se banhar no sangue de Jesus, Ele purifica o teu coração. Eu quero ler um texto com você. Às vezes a gente tem medo de passar do horário, mas não interessa o horário para mim agora. Eu quero que você aprenda a palavra. Abra lá em Hebreus capítulo 9. Aleluia. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Jesus Cristo é fiel para perdoar todos os nossos pecados e purificar o nosso coração. Amém? João capítulo 1, versículo 9, você não precisa abrir esse texto, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e ainda purificar os nossos corações. Aleluia. Mas eu quero que você abra agora em Hebreus capítulo 9, versículo 11 e versículo 14, diz assim: quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo próprio sangue, aleluia, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e o sangue de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, ou seja, dos impuros, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais agora, aleluia, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula, sem pecado a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos a um Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Quantos creem? Fala amém. Somente o sangue de Jesus, irmão. Se na velha dispensação, se na velha aliança, o sangue de animais purificava, imagina agora o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro Santo de Deus, que derramou aquele sangue naquela cruz, de uma vez por todas. Não mais sacrificamos animais, porque este sangue é regenerador, purificador de obras mortas, para servir um Deus vivo. Aleluia. Você precisa banhar-se na palavra. Segundo, você precisa banhar-se no sangue do Cordeiro. Ele te purifica, Ele mantém você puro. Terceiro, submeta ao Espírito Santo. Só tem 5, tá bom? Você não achar que tem 10, senão você vai perder a concentração. Já estou acabando. Terceiro, submeta ao Espírito Santo. Você está aberto em Hebreus? Abre a sua Bíblia. Em Hebreus 10, 22, é só por uma página, ou talvez na mesma página da sua Bíblia. Olha o que diz esse texto. Aleluia. Diz assim: aproximemo-nos com sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado, aleluia, de má consciência e lavado o corpo com água pura. Água, irmãos, aqui é simbolizado pelo Espírito Santo. Submeta ao Espírito e você vai ser puro de coração. Amém? Isaías 4:4, você não precisa abrir, diz assim: quando o Senhor lavar a imundícia dos filhos de Sião e limpar Jerusalém com espírito de justiça e com espírito purificador. Fala amém.
submeta ao Espírito, você vai ter o coração puro, vai se manter puro, e você vai ver o Senhor. Aleluia. Quarto ponto: ore por pureza. Você precisa desejar, você precisa orar por pureza. Ninguém pode purificar o seu coração, nem seu pai, nem sua mãe, nem seu marido, nem sua esposa, nem o pastor, nem o bispo, nem o arcebispo, nem o apóstolo, nem o patriarca, nem o semideus. Não existe. Mas tem gente que acha que é semideus. Se eu tocar nessa pessoa, ele está purificado. Ninguém faz isso. Só o Espírito Santo. Através da tua decisão de orar, falar: Senhor, purifica o meu coração. Jó capítulo 14, versículo 4, ele diz assim: quem pode extrair algo puro da impureza? Aí ele mesmo responde: ninguém. Ou seja, nós seres humanos, nós temos a semente do pecado em nós. Então eu não tenho poder, nenhum pastor tem, nenhum homem na face da terra tem, de tocar em você e purificar o teu coração. Quem purifica é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. Quando você submete a Ele, quando você ora por isso, então você tem que orar, você tem que pedir o Espírito Santo. Amém, irmãos? Então fala assim: Espírito Santo, purifica o meu coração, eu quero ser puro. Se você não quer, fala assim: perdão, Espírito Santo, que eu não quero ser, tá bom? Mas se você quer, começa a desejar, que nessa noite Ele vai limpar o teu coração, em nome de Jesus. Aleluia. Salmo 51, versículos 7 e 10 diz assim: purifica-me como isopo e ficarei limpo. Aleluia. Repete comigo: purifica-me como isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Aí o versículo 10, o salmista diz assim: Davi, um homem segundo o coração de Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro, aleluia, e renova dentro em mim um espírito inabalável, aleluia. Era um homem que orava e pedia: Senhor, eu quero ser puro. Senhor, cria em mim um coração puro. Essa tem que ser a tua oração hoje: Senhor, cria em mim. Cria em mim, porque o meu coração é enganoso, o meu coração é corrupto, eu não sou digno da tua presença. Mas eu estou orando: Senhor, como Davi, torna o meu coração puro. Cria em mim um coração puro. Nós queremos um coração puro nessa noite. Você tem que orar. Esse é o quarto ponto. O primeiro qual é? Lave-se na palavra. O segundo, lave-se no sangue. O terceiro, submeta ao Espírito Santo. O quarto, ore por pureza. Quinto e último, repete comigo: ande com os justos. Fala para o teu irmão: você tem que andar com os puros, senão você vai se tornar-se impuro. Olha aqui para mim agora. Se você quer ser puro e manter-se puro, você precisa andar com os puros. Você está entendendo? Uma coisa puxa a outra. Entendeu? Quando você não está querendo muito compromisso, você vai andar com o pastor, com o líder? Quando você não está querendo muito saber das coisas de Deus, você vai andar com o pastor e com o líder? Se estiver andando com o líder e não querendo saber, aí não, tem que conversar com o líder depois. Mas eu acho que não. Mas quando você não quer alguma coisa, você vai arrumar algum irmãozinho da igreja que também não quer. E ó, liga: vamos sair junto, marca na MSN. Ó, vamos. Amanhã você tem cela? Não, que cela, deixa pra lá. Porque uma coisa puxa a outra. Quer ser puro, meu irmão? Quantos quer ser puro? Ande com os puros. Estou te dando uma dica. Ande com os puros. Provérbios 13:20 diz assim: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro do tolo acabará mal. Você está entendendo? Quer ser puro? Ande com os puros. Quer ser sábio? Ande com os sábios. Se você quer pureza de coração, você tem que andar com os puros, andar com os justos,
Porque eles terão grande influência na tua vida, irmão. Tanto para o mal quanto para o bem. Se eles for puro de coração, ele vai te influenciar para as coisas boas. Então procure os mais puros nessa noite. Dá uma olhada, vê quem está mais puro. É assim que se escolhe? Não é pela aparência, mas é nas atitudes. O que faz, o que anda, o que pega, o que vê, o que escuta, aonde vai e com quem vai. Cuidado, quer ser puro, ande com os puros. 1 Coríntios 15:33 diz assim: as más conversações, está entendendo? As más conversações corrompem o bom costume. Quando você quer falar mal do pastor, você procura quem? Aquele que tem alguma coisinha para falar também. Mas eu não falei nada, eu só escutei. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, se tem alguém falando mal de alguém, irmão, sai fora. Fala, não quero escutar isso. Ore por essa pessoa que está falando. Às vezes você está olhando a trave no olho, o cisco no olho do irmão, você está com a trave no seu. Quer ser puro? Ande com os puros. Outra frase: devemos testemunhar de Jesus para qualquer pessoa no mundo. Amém? Você tem que falar de Jesus para qualquer um. Amém? Mas os teus melhores amigos, aquele que vai andar com você, tem que ser puro. Senão você não vai ser puro. Jesus falou que os fariseus, falando sobre os fariseus, diz que o pouquinho de fermento leveda toda a massa. Quem faz pão feito em casa? Ou quem faz pão? Aquele pão feito em casa não, né? Quem faz pão aqui? Olha, muitas mulheres, nós 2, 3, não sei. Graças a Deus. 3, 4, tá aumentando. Não vou pedir para você me dar um, não, irmão. Pode levantar a mão. Mas é um pouquinho de fermento. E o pão? Cuidado com o fermento ruim. Fermento impuro vai te contaminar. Se você quer ser puro, ande com os puros. Diga quem são os seus amigos. E eu direi exatamente quem você é. Diga quem são os teus melhores amigos, que eu direi exatamente quem você é. Se você decidir hoje se manter puro diante do Senhor, você precisa andar com as pessoas puras. Aqueles que gostam de contar besteira, sempre vai escutar alguém que é impuro, porque para ele é normal. Mas aqueles que querem ser puro, vai andar com os puros em nome de Jesus. Amém? Quero chamar o louvor aqui. Primeiro ponto, para que você tenha um coração puro, qual é? Primeiro, qual é? Lave-se na. Segundo, lave-se no sangue. Terceiro, submeta ao Espírito Santo. Quarto, ore. Por quê? Pureza, como Davi fez, Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, em espírito inabalável. Quinto, agora eu pergunto, quantos vão seguir isso para manter o coração puro? Levanta a mão. Glória a Deus. Conclusão. Pastor, enfim, qual é a recompensa? Qual é a recompensa de eu pagar esse preço de ser puro? De me dedicar para manter o meu coração puro? Qual é a recompensa, pastor? Qual é o resultado disso? O que eu vou experimentar com isso? A coisa mais gloriosa desse mundo é ver a face do Senhor. Aleluia. Irmãos, quando a gente chegar no céu, não são as ruas de ouro, não são as mobílias que vai nos chamar a atenção, mas vai ser a presença do Todo-Poderoso sentado no trono. Os anjos cantando, hosana nas maiores alturas. Aleluia. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Aleluia. Irmão, não tem preço. Tem a propaganda, não quero fazer, né? Mas já fazendo, Mastercard. Isso aqui tem Mastercard, isso aqui. Mas tem coisa que não tem preço. É a nossa salvação. Foi pago por um preço que eu e você não temos condições de retribuir ao Senhor, a não ser entregando a nossa vida, o nosso coração para Ele. A coisa mais gloriosa é que eu e você, os limpos de coração, os puros de coração, verão ao Senhor.
verão ao Senhor. Todos aqueles que guardarem o coração e tiverem o coração limpo, contemplarão a face de Deus. 1 Coríntios 2,9 diz assim: nem ouvidos ouviram, nem olhos viram o que Deus tem preparado para nós. O que Deus tem preparado para mim e para você é uma coisa imensurável, uma coisa grande, gloriosa, poderosa, aonde nós vamos ter a verdadeira alegria. Lá vai acabar o choro, lá vai acabar as dívidas, lá vai acabar os problemas, lá vai acabar as pessoas malignas, lá só vai estar os que têm o coração puro. Aqueles de coração limpo verão o Senhor. Aleluia, aleluia. Repita assim comigo: Senhor, cria em mim um coração puro e um espírito inabalável. Feche os teus olhos, em nome de Jesus. Não saia daqui sem o Espírito Santo purificar o teu coração. Não perca esta oportunidade de sair daqui com o teu coração limpo, com o teu coração puro. Porque esse foi a direção de Deus para esses 3 domingos. E nós falamos sobre o coração, sobre o segredo do sucesso na vida cristã. Está em guardar o coração, em preservar o coração. E hoje nós vimos que nós precisamos ter corações puros, coração limpo, para que possamos ver o Senhor. Você precisa entender isso. E Deus diz assim para você nessa noite: eu aspergirei água sobre você, e você vai ficar purificado de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei nessa noite. Dar-vos-ei um coração novo, e vou pôr dentro de você um espírito novo. Vou tirar de você um coração de pedra, e nessa noite vou te dar um coração de carne. Pois dentro de você o meu espírito vai fazer grandes coisas. Você vai andar nos meus estatutos, você vai guardar os meus mandamentos, e você vai ser bem-aventurado. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão ao Senhor. Você vai ser abençoado se você decidir limpar o seu coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou fazer diferente nessa noite. Mesmo onde você está, não vou pedir para você ficar de pé. Também não vou pedir para que você venha aqui na frente hoje, especificamente. Mas eu quero que você tenha uma atitude de fé, de coragem, e de falar para o Senhor: Senhor, eu preciso que o meu coração seja purificado nessa noite. Eu tenho pensamentos errados, eu ainda maquino mal, eu ainda tenho amargura no coração, eu ainda tenho alguns pecados escondidos que ninguém sabe, nem o meu marido, nem a minha esposa, nem meu pai, nem minha mãe. Mas o Senhor, que sonda os corações e conhece a tua mente, Ele sabe que você precisa nessa noite da purificação do Senhor. Se você reconhece que você precisa que o Espírito Santo purifique o teu coração, eu te convido a você rasgar o teu coração diante do Senhor e falar para Ele: Senhor, eu te peço perdão, porque eu tenho amado mais o mundo e as paixões desse mundo do que o Senhor. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu não posso e não tenho poder para purificar os corações da tua igreja, do teu povo nessa noite. Não tenho esse poder e nem sou arrogante para isso. Mas eu quero pedir em nome de Jesus que o teu Espírito Santo comece a passear agora, e que o Senhor pare na frente daquelas pessoas
que estão abrindo o coração, estão reconhecendo as impurezas, o Senhor pare na frente deles e dela, dele ou dela, e entra e começa a purificar o coração. Espírito Santo começa a passear neste lugar. Começa a dar nome nos teus pecados. Começa a falar: Senhor, eu sou realmente um preguiçoso. Realmente eu sou alguém que tenho falado mal. Eu sou alguém ruim de coração. Eu estou com pensamentos impuros. Eu tenho vícios ainda, Senhor. Eu tenho um coração que maquina o mal. Eu tenho um coração que faço as coisas só para receber algo em troca. Mas eu quero sair daqui hoje diferente. Começa a falar isso para o Senhor. Eu não acho que você é tão bom assim. Você não é tão santo assim, para que você não tenha nada para confessar diante do Senhor. Espírito Santo de Deus, visita-nos, Pai. Purifica, Pai. Transforma os corações. Mexa nos corações. Mova os corações. Em nome de Jesus. Aleluia. Só para o teu louvor. Rabachá cantaralabaxê canterele baralaba. Racantaxê canterele baxiri canterele barala. Oh Espírito Santo, Espírito da verdade, Espírito purificador. Pai, eu te peço que o teu sangue agora venha perdoar os pecados daqueles que estão arrependidos dos seus pecados. Que o sangue de Jesus seja derramado em cada um que está se arrependendo dos seus pecados nessa noite. E purifica e perdoa os pecados. Em nome de Jesus. Espírito Santo, lava. Lava com a água do céu. Lava os corações. Purifica os corações. Em nome de Jesus. Porque os limpos e os puros de coração verão o Senhor, entrarão. Quem irá no monte santo do Senhor? Quem vai permanecer nesse santo lugar? Os que são limpos de coração, aqueles que são puros de coração. Chegai-vos a Deus, e Deus chegará até vocês. Limpai as mãos, pecadores, e purificai os corações, todos vocês que sois de ânimos dobre, em nome de Jesus. Amém. Levante as suas mãos. Te honrar, quero ser Senhor, só para o teu louvor, só para o teu louvor, Senhor. Aleluia. Senhor, fala isso para o Senhor. Cura, Senhor. Cria em mim um coração novo. Um espírito inabalável coloca dentro em nós, para te agradar, para te honrar, para glorificar o teu nome. Em nome de Jesus. Só para o teu louvor. Aleluia. Glória a Deus.